Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 24 do mês de agosto, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de português, hoje na página 58. Vocês se lembram que na última aula nós trabalhamos sobre cartas, né? Nós conhecemos as cartas pessoais, por exemplo, uma neta escrevendo uma carta para a avó, ou uma amiga escrevendo a carta para a amiga que está longe, e cartas de reclamação, como nós estudamos sobre a questão do lixo nas ruas, certo? Nós lemos 3 cartas. Então, qual que é a finalidade? Nós vamos comparar carta pessoal, carta de reclamação. Para que serve uma carta pessoal? Para comunicar-se com parentes e amigos, trocar notícias, fazer pedidos ou contar novidades, né? Quem são os leitores de uma carta pessoal? Parentes ou amigos, pode ser colegas também, né? Mas geralmente amigos. Qual que é a diferença de uma carta pessoal entre as partes de uma carta pessoal? A carta pessoal, ela tem local e data, tem vocativo, né? Por exemplo, querida vovó, querida amiga, né? E tem a despedida. Um abraço de sua neta Bianca, né? Já as cartas de reclamação, para que serve? Para reclamar contra algum fato considerado injusto ou incorreto, por meio de argumentos. Quem são os leitores de uma carta de reclamação? Pessoas que leem jornal, revista ou site. E quais são as partes de uma carta de reclamação? Ela não tem local e data, não tem vocativo e não tem despedida como uma carta pessoal, certo? Essa é a diferença. Daí nós temos aqui a sugestão de leitura. O Carteiro Chegou, Companhia das Letrinhas. Nesse livro, vários personagens dos contos de fadas trocam cartas entre si e dão notícias de suas histórias uns aos outros. Por isso, quando o carteiro chega, sempre é uma festa, pois novas notícias estão chegando. Leia e divirta-se com esse modo de revisitar histórias conhecidas. Na página 59, nós vamos estudar sobre os adjetivos em uma carta de reclamação. Adjetivos são palavras que dão características ou qualidades, tá? Então, nós vimos que o autor de uma carta de reclamação, ele usa argumentos para convencer alguém ou uma autoridade a resolver o problema. Certos adjetivos podem reforçar esses argumentos nesse tipo de carta. Então, o adjetivo é a palavra que indica as características dos seres que foram nomeados pelos substantivos. Por exemplo, o substantivo é livro. Como que o livro pode ser? Bonito. Como que a sopa pode ser? Quente. Como que o jardim pode ser? Florido. E a porta? Pode estar aberta. E o leite? Morno. E a página? Rabiscada. Então, estas palavras que estão em negrito, elas são os adjetivos das palavras que são substantivos, certo? Veja um exemplo na carta da Evelyn, quando ela reclama do lixo espalhado pela rua. O cheiro torna-se insuportável, né? O adjetivo insuportável significa algo que não se pode suportar. Na carta de Evelyn, esse adjetivo é usado para reforçar seu argumento de que é preciso resolver o problema do lixo, certo? Nessa primeira atividade, nós vamos marcar com um X o adjetivo que poderia substituir com mais força o que foi usado nesta frase. O cheiro torna-se insuportável. Poderia ser cheiro torna-se ruim, ele já é ruim, né? Ele torna-se detestável, ele torna-se forte ou ele torna-se impróprio. Detestável seria uma outra palavra mais forte, né, do que insuportável. Muito bem.
Virando a página, nós temos uma carta de reclamação, nós vamos observar os adjetivos em destaque. R.L. para operadora de telefonia, 3 de junho de 2020. A pessoa não se identificou, né? Apenas pelas iniciais. Boa tarde. Boa tarde. O sinal entregado pela operadora de telefonia sempre foi de má qualidade. Há um mês, chamamos um técnico que trocou os aparelhos e fez as verificações necessárias para melhorar o sinal. Por aproximadamente 3 semanas, a internet funcionou de forma satisfatória. Porém, na última semana, ela começou a cair e, quando conectada, não navegava. Continuando os problemas, nos últimos 3 dias ficou inviável usar o serviço, inclusive com o computador conectado ao cabo de rede. Abri vários protocolos de reclamação, mas nenhum resolveu meu problema. Ao ligar para a central, eu fui orientada a ligar e desligar o modem para resolver o problema. É uma falta de respeito o péssimo serviço oferecido. Gostaria de um posicionamento e alguma forma de ressarcimento pelo período que fiquei sem a conexão. Esse texto foi publicado na revista Proteste, no site da Proteste, em 8 de setembro de 2020. O que significa protocolos? Números de atendimento. Ressarcimento é uma compensação do prejuízo, certo? Então, nessa carta aqui, qual que é o sinônimo que pode substituir cada adjetivo usado nessa carta? A palavra má pode ser substituída por cruel, ruim ou maldosa. Aqui está falando má qualidade. Então, uma cruel qualidade, uma ruim qualidade ou uma maldosa qualidade? Ruim. Qualidade ruim. Então, nós vamos marcar um X aqui. Agora, sobre a palavra satisfatória. No texto está falando assim: a internet funcionou de forma satisfatória. Poderia ser uma internet de forma aceitável, de forma prazerosa ou de forma agradável? De forma aceitável. Muito bem. Agora a próxima. Inviável. 3 dias a internet ficou inviável. Ficou inviável usar o serviço. Ficou intransitável de usar o serviço, impossível de usar o serviço ou insuficiente de usar o serviço? Impossível, porque o sinal estava ruim. E sobre a palavra péssimo? Estava dizendo, é uma falta de respeito, péssimo serviço oferecido. É um difícil serviço oferecido, um trabalhoso serviço oferecido ou um horrível serviço oferecido? Horrível, muito bem. Agora, na próxima página, a prof vai disponibilizar para vocês 2 tipos de carta, tá? Carta pessoal e carta de reclamação. Fique atento aos assuntos tratados nelas e como elas foram apresentadas ao leitor, tá? Então, eu vou apresentar para vocês 2 tipos de carta. Aqui é o modelo de carta pessoal, né? Cidade e data, Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2004. Querido Rafael, estou com muita saudade de você. Espero que esteja bem. Gostaria de saber quando você virá nos visitar. Planeje para passar alguns dias aqui. Podemos pescar, jogar bola, nadar, ler, assistir a bons filmes e descansar. Traga também Leandro e André. Um grande abraço do amigo Luiz Augusto. Então, aqui nós temos também as explicações das partes da carta. Então, aqui, cidade e data. Aqui, o nome do destinatário, que é o Rafael, né? E foi usado o vocativo querido Rafael. Aqui, a mensagem e aqui a despedida. Um grande abraço do amigo e o nome do amigo, certo? Agora, uma carta de reclamação. Nova Esperança, 20 de outubro de 2008. A direção da empresa Motorola.
Sou cliente da empresa há 3 anos e sempre estive satisfeito com a eficiência dos serviços prestados e com a qualidade dos produtos oferecidos. No entanto, ao adquirir um novo celular, observei que este apresenta uma grave falha técnica, pois sua bateria descarrega em menos de 24 horas. A assistência técnica autorizada informou-me de que não há como solucionar o problema. Como o celular ainda está no período de garantia, peço a troca do aparelho o mais rápido possível. Certo de poder contar com a eficiência e seriedade da empresa, desde já agradeço atenciosamente a Adriano Souza. Certo? Qual que é o assunto tratado na carta pessoal? Um amigo, Luiz Augusto, está com saudade do amigo Rafael. Diz que está com saudade, que espera que ele esteja bem, né? Que ele possa planejar para passar alguns dias com ele. E nessa carta de reclamação, o Adriano Souza está reclamando para qual empresa? Motorola. Qual que é o problema? O aparelho que ele comprou da marca Motorola está com problemas sérios de bateria. A bateria descarrega em quanto tempo? Em menos de 24 horas. Certo? Então, nós vimos que aqui é uma carta e é uma forma de comunicação. Aqui também é uma outra carta e também é uma forma de comunicação. Só que são assuntos diferentes, certo? Aqui é uma carta pessoal e aqui é uma carta de reclamação. Nós podemos discordar, mas nós não precisamos brigar, né? Você viu que aqui o cliente está insatisfeito, mas ele trata de forma respeitosa, né? Então, é dessa forma que nós podemos criar uma carta de reclamação. Nesse caso aqui, essa carta, ela tem um local e data, né? Assim como na carta pessoal. Certo? Agora vamos voltar para a apostila na página 61. Agora nós temos sugestões de livros, cartas a povos distantes. Um menino mora em Angola, na África, e troca cartas com um garoto aqui no Brasil. Imagine quanta curiosidade, quanta informação e quantas descobertas ocorrerão nessa troca de correspondências. Leia e descubra como uma amizade incrível pode nascer da troca de cartas. Próxima sugestão: a carta do Gildo. Catarina, depois de chegar a uma nova escola, começa a trocar cartas com os colegas da antiga escola. E carta vai, respostas vêm, uma vez que todos os colegas resolvem responder. E o que será que acontece com tantas cartas? Leia o livro e descubra. Outra, de carta em carta. A história emocionante de um avô e um neto, analfabetos, e de um escrevedor de cartas muito esperto e gentil, que ajuda ambos a trocarem cartas entre si. Leia e se surpreenda com o forte sentimento que une os 3 personagens. Certo? Agora, na página 62, vamos lá, produção de texto. Nas últimas aulas, você viu exemplos de cartas pessoal e também de cartas de reclamação. Soube que antes elas eram escritas apenas em papel e que foram a primeira forma de comunicação entre pessoas que estavam distantes. Aprenderam ainda que, além do papel, elas podem ser escritas em suportes digitais como os e-mails, né? Agora será a sua vez de escrever uma carta para se comunicar com alguém que está distante. Para isso, vamos planejar o registro. Então, o que na carta não pode faltar? Se é uma carta pessoal, tem que ser para um amigo ou parente, né? Não pode faltar um elogio, né? E se for uma carta de reclamação, tem que estar bem explicado qual que é a sua reclamação e o argumento que você tem, certo? Vamos criar uma carta pessoal? Que tal escrevermos uma carta para uma avó ou para os avós que estão distantes?
Então, vamos escrever carta pessoal, vamos colocar o local, o vocativo. Então, nós vamos escrever carta pessoal, local e data, Chapadão do Sul, 24 de agosto de 2021. Se fosse para uma vovó, querida vovó, lista de assuntos, sentimentos de saudades, novidades. A gata Minnie teve filhotes, tá? Despedida, beijos de sua neta. E remetente, quem escreveu? Quem escreveu foi a Bianca. Agora, na página 64, nós vamos ler uma carta pessoal. Floripa, 28 de julho de 2021. Querida Lu, tudo bem com você? Daqui a alguns dias vou estar em férias. Ah, que delícia, não vejo a hora. Estou escrevendo para ver se quer passear uns dias aqui comigo nas férias. Já falei com os meus pais e eles concordaram. Só falta você falar com os seus aí. E acredite, vamos ficar uma semana na praia. Sei que você adora isso, então é mais uma razão para vir. Escreve logo dando sua resposta para a gente resolver os detalhes da sua viagem. Um beijo da grande amiga Gabi. Vejam que ela até fez alguns desenhos na carta, né? Quem é o remetente dessa carta? Quem que escreveu a carta? Gabi. E quem que é a destinatária? Lu. Muito bem. Letrinha B. Qual que é a finalidade dessa carta? A Gabi está convidando a amiga para passar as férias com ela. Agora, na número 2, da página 65, imagine que você tenha de reclamar sobre o serviço de uma empresa em sua cidade, certo? Do que você reclamaria? E onde você publicaria sua carta de reclamação? Se você fosse reclamar da falta de limpeza nas ruas ou da sujeira no parque, vamos colocar sujeira no parque? Vamos lá. Onde você publicaria sua carta? Poderia ser no jornal da cidade, né? Poderia ser até no jornal onde são lidas as notícias, né? As reclamações, na rádio. Escreva uma carta com a reclamação que você citou nessa atividade. Título dado pelo jornal. Qual que seria o título? Poderia ser sujeira no parque. Então, o corpo da carta. Quero reclamar dos parques da cidade porque estão cheios de sujeira. Meus amigos também reclamam disso. A prefeitura precisa resolver o problema. Espero ser atendido. Remetente, Carla. Então, essa carta de reclamação trata sobre sujeira no parque, né? Então, a queixa não é só da Carla, é de outras crianças também, de outros colegas. E quem que é responsável pela limpeza dos parques? A prefeitura. Então, a prefeitura precisa resolver o problema. Agora, nós vamos criar 2 vocativos adequados para diferentes destinatários. Por exemplo, se fosse para o Carlos, querido Carlos. Se fosse para a vovó, cara vovó, amada vovó. Teriam outros vocativos também, né? Então, nós encerramos a nossa aula de hoje com o estudo das cartas pessoais, das cartas de reclamação. E na próxima aula nós vamos estudar com a turma da Mônica o Estatuto da Criança e do Adolescente.